Neste momento, eu gostaria de ler com os irmãos um trecho da palavra de Deus para poder falar alguma coisa que Deus me der com relação a esse assunto. Por gentileza, abram suas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Vamos nos pôr de pé. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Leremos do versículo 13 ao 23. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 13 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de todo modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Louvamos ao Senhor porque tudo o que fazemos é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Quando nos reunimos na igreja, é para louvar ao Senhor. Quando nos encontramos, é para louvar ao Senhor, para engrandecer pela sua grande, infinita misericórdia. Mas às vezes, não poucas, ao terminar as nossas reuniões, ao enfrentar a nossa vida no dia a dia, no trabalho, nesse mundo que está tão revirado e tão impossível de a igreja viver lá fora, porque a opressão do inimigo lá fora é muito grande. Nós não estamos sofrendo, irmãos, pelo menos até agora, não estamos sofrendo perseguições físicas dos maus, dos ímpios, mas não pensem que a nossa vida é uma vida pacífica lá no mundo, porque nós somos aqui, o povo de Deus, andando neste mundo que jaz no maligno. E a opressão do maligno é contra nós, é contra o povo de Deus. São ciladas e mais ciladas, e às vezes, se não estivermos atentos e vigilantes, seremos derrubados. Mas o Senhor Jesus disse que nós não ficaríamos sozinhos. Ele enviaria o Santo Espírito de Deus
para nos instruir, para nos consolar e para nos guardar. A igreja do Senhor, que é feita de cada um de nós, é guardada pelo Espírito Santo de Deus, se cada um de nós estiver realmente em comunhão com o Senhor. Amém? Então eu gostaria de falar para os irmãos com relação a um assunto muito interessante. Eu nem tenho capacidade para explanar melhor sobre esse assunto, mas a santidade é muito importante. Vamos meditar um pouco a respeito da vida santa, da santidade que é uma reivindicação do Senhor. O Senhor quer a igreja santa. Ele não admite a falta de santidade na igreja. Mas, às vezes, nós também não entendemos muito bem o que é santidade. Muita gente interpreta que santidade está na maneira de se vestir. Muita gente acredita que santidade está na maneira dos cabelos, está nos calçados, está não sei em que coisa, qualquer coisa exterior. Parece que a gente transmite a santidade. Nada tem a ver com santidade. Nada tem a ver com santidade. Então, termina parecendo que entre o povo de Deus, alguns são santos pelo aspecto físico e outros não são santos pelo aspecto físico. Meus irmãos, mas a santidade vai muito além disso, muito além disso. E o que é ser santo, então? Ser santo é ser separado, desligado das coisas deste mundo. Mas como eu posso viver desligado das coisas deste mundo? Se eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer negócios, como é que eu posso estar separado das coisas do mundo? Irmão, a nossa vida terrena é pautada pela Escritura Sagrada, pela Bíblia. Não é que você tem que se trancar em casa, fechar janelas, fechar as cortinas, porque agora aqui a nossa casa é casa de santo e não se abre janela aqui para ver o mundo. Não, não é isso. A santidade começa na nossa posição diante do Senhor. Começa na nossa sinceridade. Começa no louvor que nós damos. Eu admiro tanto louvor na nossa igreja. O nosso irmão que conduz o louvor, Deus te abençoe maravilhosamente. Toda a igreja, porque nós cantamos, nós adoramos o Senhor, entregamos ao Senhor um louvor do qual só Ele é digno. Só o Senhor é rei, só o Senhor é digno de louvor e de toda a nossa adoração. Então, quando nós o louvamos, quando nós o adoramos, nós estamos em santidade. E precisamos manter a santidade. A palavra de Deus diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A gente pode se reunir na igreja, a gente pode cantar, a gente pode colaborar com uma porção de coisa, mas se não tivermos em santificação, não veremos o Senhor. Então, esse assunto é muito importante, porque o Senhor reivindica a santificação. Ele reivindica uma vida santificada. Ore, busque o Senhor, dedique-se à palavra de Deus, leia a palavra, estude a palavra de Deus, peça a iluminação do Espírito Santo no seu estudo bíblico. Leve uma semana santificada, ainda que você tenha, como eu e vocês todos, provavelmente, ter que andar no mundo, resolvendo coisas, conversando. Mas também Jesus orou ao Pai por nós. E Ele não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse do mal. Nós ficamos no mundo porque a igreja do Senhor tem um papel.
É ou não é? Como é que o mundo vai conhecer a Deus, vai conhecer a vida de santificação, se não for por nós? Se não for por nós. Nós temos que ser o quê? Os portadores da luz do Senhor. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então é isso que nós temos que ser. Temos que buscar ao Senhor para que Ele nos dê essa graça, a mim e a vocês, que Ele nos dê essa graça de sermos de verdade sal da terra e luz do mundo. E aí estaremos cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus. Mas muito bem, nós lemos aqui esse trecho da primeira epístola de Pedro, não é? E ele escreveu para um grupo grande de judeus crentes que estavam dispersos por vários lugares. A perseguição em Roma fez muita gente correr para um lado e para outro. E havia então os irmãos dispersos, e eles não eram bem aceitos onde andavam. Judeu, aqui não. E hoje nós estamos vendo isso, né? Judeu, aqui não. Não temos nada com eles. Nós temos os nossos deuses, porque os judeus tinham o quê? O Deus eterno. Eles não se dobravam aos deuses do mundo. Então eles eram perseguidos, não queriam negócio com eles, mas nós somos salvos, os gentios, pela mensagem que nos chegou por eles. E aí veio aquela perseguição e os crentes foram dispersos por vários lugares. E eles estavam em grande aflição. Você pode imaginar o que é uma pessoa afastada do seu convívio, dos seus hábitos, dos seus costumes, rejeitada na sociedade? Como é que podia viver essa gente aflita, preocupada? E você sabe o que acontece? Muitas vezes, quando a dificuldade nos atinge, nós temos a tendência de enfraquecer, esmorecer e muitas vezes até de perder a fé. Eu estou passando por tanta luta, irmão, por tanta dificuldade. Eu oro ao Senhor, mas as coisas não se resolvem. É uma dificuldade terrível, é dificuldade financeira, é dificuldade familiar, é dificuldade no emprego. E o Senhor parece que não olha para mim. Eu já ouvi gente dizendo isso. Parece que o Senhor nem olha para mim. E aí, começa a vacilar na fé. Começa a se afastar, porque Deus não está olhando para mim. Não é que Deus não está olhando para você, é que você não está olhando para Ele. É você que não está olhando para Ele. Olhe para Ele. Olhe para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não fraqueje. Se você olhar para lá, para a direita ou para a esquerda, você vai ver problema. Mas crente tem problema, irmão? Ué, Jesus disse que tem, né? Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Ele não falou aflição, não é uma só, não. No mundo tereis aflições. Crente tem aflições. Aí alguns completam esse versículo, que Jesus disse, no mundo tereis aflições e vós vencereis. Eu não ouvi Jesus dizer isso, nem li isso em parte alguma das Escrituras. Jesus não disse, e vós vencereis. Ele falou que a gente vai ter aflição. E ele mandou ter o quê? Bom ânimo. Bom ânimo. O Senhor não é Papai Noel, não. Tenha bom ânimo. Enfrente a luta. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enfrente a luta, olhando para o Cordeiro de Deus.
o nosso Redentor, o nosso Salvador. Mas aqueles irmãos estavam fraquejando. E o apóstolo Pedro, então, escreveu para eles, mostrando que eles eram salvos, eles tinham a esperança da glória, eles tinham a fé. Não deixem morrer a esperança nem a fé, por mais que seja a aflição. Muito bem, o importante é que tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos lutas, mas nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Irmão, se gloriar na tribulação, eu não consigo não, irmão. Tribulação é um negócio muito difícil, né? Tribulação é um negócio duro, rapaz. Como é que eu vou me gloriar na tribulação? Mas veja a orientação. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque nós temos um conhecimento, uma certeza. Por que nos gloriamos nas tribulações? Sabendo que a tribulação produz a paciência. É mesmo. Você fala, né? Senhor, me dá paciência. Só que antes ele tem que dar tribulação, né? Porque a tribulação é que produz a paciência. Ô, Senhor, me dá paciência. Aguarda a tribulação que ela vai chegar. E depois vem a paciência. A tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. Ou seja, na tribulação, você aprende. Na tribulação você aprende. E a tribulação produz a paciência. Enquanto está paciente, está aprendendo. E aí vem a experiência. A experiência. E a experiência produz o que nós temos. A esperança. A esperança. Não vamos abrir a mão da esperança. É a esperança que nos conduz, é a esperança que nos leva. Esperai no Senhor, esperai no Senhor, esperem no Senhor. Às vezes nós, como estamos ainda nessa vida terrena, esquecemos de esperar no Senhor e queremos dar o nosso passo para resolver a situação aflitiva. Deixa que eu vou resolver. Você vai arrumar mais problema. Quando você quer resolver a questão, você arruma mais problema. Olhe para aquele que pode resolver todos os problemas. O Senhor Jesus, a quem nós adoramos nesta manhã, cantando louvores ao seu nome. O reino do céu se alegra quando nós louvamos o seu nome e depositamos nele a nossa confiança. Não se importe com o problema se você tiver confiança em Deus. Bom, mas então, pastor, é para eu ficar sossegado e deixar as coisas acontecendo? Não, o Senhor te dá vigor, o Senhor te dá sabedoria para agir. O que você não pode agir é pela sua própria cabeça. Mas o Senhor te dá as ferramentas para passo a passo vencer. Por isso que nós somos mais do que vencedores em nós mesmos. Sim ou não? Não, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, aqueles irmãos andavam dispersos, eles sofriam angústias, essas angústias da dispersão.
Por isso que o apóstolo Pedro os conforta e os anima para que eles mantenham a fé e a consequente esperança. Meus irmãos, a fé nos traz a esperança. A fé nos traz a esperança. Sem fé você não pode ter esperança. Você não tem fé. Como é que você vai ter esperança? A fé produz a esperança da gente, até a esperança é duradoura. A esperança não é 5 minutos, não é 1 ano. Não, eu tive 2 anos de esperança, mas não aconteceu nada. Pois é, você cortou a esperança. Eu tive 2 anos de esperança e não aconteceu nada. Porque você cortou a esperança. Continuasse na esperança. Porque, continuando na fé, teremos a esperança até que chegue o dia da vitória sobre todos os percalços que nos atingem. Irmão, você não vai ficar aqui nesse mundo eternamente aqui, nesse corpo, nesse solo, nessa cidade, nessa angústia. Não. A Bíblia diz que a vida é um sopro. Você está passando só por um sopro. Um dia vai terminar. A sua esperança não vai deixar você terminar os seus dias e pronto, perdi tudo. Não, é a esperança que está nos conduzindo para o reino celestial, onde ouviremos do Senhor Jesus: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você tem uma vida maravilhosa, indescritível, para depois disso aqui. Aqui é um sopro. Mantenha a fé, mantenha a esperança. Mas veja, para tanto é necessário você ter uma preocupação grande com a santificação. Por quê? Neste mundo existe uma batalha em cada um de nós. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Um dos dois vence. Vence aquele que você alimentar. Se você alimentar o espírito, nessa guerra é o espírito que vence. Você vence. E como é que você vence? Buscando a Deus, em oração, estudando a Bíblia, fazendo a vontade do Senhor. Agora, como é que a carne vence? Se você olhar lá para fora, encontrar um monte de coisa maravilhosa lá fora, um monte de coisa que chama a sua atenção. Olha que beleza, olha que bonito. Isso aqui é muito importante de fazer. E você está indo para lá, ó. Está indo para lá, está lá. E a carne vai vencendo. E a fé murcha, morre. Cuidemos disso. Precisamos ter a fé que nos dá a esperança. Então, vejamos bem, é a esperança que nos leva a manter a santificação. Mas o que é santificação? Falei agora há pouco. Santificação é um posicionamento da gente de estar disposto à operação do Espírito Santo na nossa vida. Nossos olhos são para Ele. Nossos ouvidos, para Ele. Nossa linguagem, para Ele. E aí vamos nos santificando. Eu não estou preocupado, irmãos, com o que acontece lá no mundo, com as notícias que nos vêm pela televisão, pelos jornais. Não. Tem gente que fala assim: irmão, está vendo, coisa lá fora está feia, né, irmão? A coisa aí fora está feia. Você viu na televisão, você ouviu no rádio, irmão, a coisa lá fora está feia. Você pergunta para ele: você não ouviu
dizer que o mundo jaz no maligno? O que você quer de um lugar que jaz no maligno? Bênção? Felicidade? Não. É maldição mesmo. É dor, é choro, é lágrima, é briga, é guerra, é assassinato. No mundo tereis aflições, mas não corram delas. Tem de bom ânimo. Ter bom ânimo é persistir onde você está, na presença de Deus. Glória a Deus por esta manhã, que nós estamos aqui, em plena intenção de permanecer na presença de Deus. Permanecer na presença de Deus. Mas eu tenho dificuldade. Tá bom, eu também tenho. Vamos permanecer na presença de Deus? Jesus foi à cruz. Ele não precisava. O santo foi à cruz. Derramou seu sangue. Morreu. Derramou sangue precioso, puro, inocente. No meu lugar. No seu lugar. A cruz era lugar para nós. Mas Jesus falou, não, eu vou. Pode ser que pelo justo alguém ouse morrer. Mas por pecador que nem eu, pecador igual a você, morrer por você, pecador? Ah, peraí, eu não vou morrer por pecador. Eu posso morrer por um bonzinho. Jesus falou assim, eu morro pelos piores. Eu morro pelos piores. E os piores o crucificaram. E nós também o crucificamos antes de aceitá-lo. Hoje nós olhamos e falamos, Senhor, tu deste a tua vida na cruz do Calvário por mim. Mas eu também te crucifiquei com a vida passada. Eu também te crucifiquei. Mas agora, Senhor, eu peço perdão a ti. Perdoa os meus pecados, porque eu compreendo e aceito que tu morreste para me resgatar do inferno. Glória a Deus. Aqui está um grupo de resgatados do Senhor. Aquele sangue da cruz é que nos proporcionou a reunião de hoje, nesta igreja e em outras igrejas, evidentemente. Queridos irmãos, a fé é a base da nossa esperança. E a nossa esperança nos leva a uma vida santificada. É claro, como eu disse, diante das circunstâncias, as pessoas podem tremer, podem se abalar, nós podemos nos abalar, mas no momento em que nós nos sentirmos ameaçados, recorramos, Senhor, eu confio em ti. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Será que o Senhor que fez os céus e a terra era socorro somente para Davi? E para você? Você tem essa confiança? O Senhor que fez o céu e a terra é que te garante prosseguir na caminhada. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver, então, que depois que o apóstolo Pedro faz uma série de ensinamentos e de confortos para aqueles irmãos, nós vamos ver que ele procura uni-los para permanecerem fiéis na igreja, trabalhando e caminhando para Sião, como se diz. Uma coisa que é muito importante sobre a santificação, meus irmãos, é que ela é, primeiramente, pessoal. Primeiramente, pessoal.
Eu vou orar, Senhor, santifica a tua igreja. Cuidado, porque você pode ser tirado dela. Não é? Senhor, santifica a tua igreja. Não, eu começo assim, Senhor, me santifica. Senhor, me santifica e santifica os meus irmãos. Todos nós precisamos da santificação dada pelo Espírito Santo. Então, o que nós vamos entender? Uma igreja não é uma associação de autônomos, de senhores das suas próprias opiniões e interesses, conforme a vontade particular, conforme a cosmovisão de cada um. Não, igreja não é um ajuntamento desses. A igreja constitui um corpo, o corpo de Cristo. E cada um de nós é o quê? É um membro desse corpo. Membro deste corpo de Cristo. A Igreja Santa é o corpo de Cristo Jesus. Ele é a cabeça desse corpo e cada um de nós é um membro. Não há membros defeituosos no corpo de Cristo. Não há membros inativos. Não. Cada um de nós tem algo a fazer sob a direção daquele que é a cabeça da igreja. As minhas vontades pouco interessam no corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo interessam as vontades do Rei. Aleluia! Bendito o nome do Senhor. A santificação, então, é uma reivindicação divina. Vamos observar os versículos que foram lidos de 13 a 23, algumas coisinhas assim. Eu não quero ocupar muito o tempo dos irmãos queridos. No versículo 13, né, primeira carta de Pedro, não é? Versículo 1, versículo 13, ele fala em ter a mente preparada para agir. O Senhor nos deu a mente para ela ser usada. Muitas pessoas falam assim, não tenho nada a ver com a mente. As coisas da minha cabeça não tem a ver, não. Tem sim. O Senhor te deu a cabeça, te deu um cérebro para você pensar, para você raciocinar. Não é? Raciocine, irmão, também. Então tenha a mente preparada e apta para agir. Apta para agir, então verifique o seguinte. Se ele está cobrando isso, aptidão para agir, é porque provavelmente há algum tipo de interferência que pode penetrar na sua mente. E você tem que estar pronto, preparado para agir. Tenha a mente preparada para agir, meu irmão. Continuemos. Versículo 14. Não se moldar pelos padrões do mundo. Esse é um grande problema hoje. Não é? O crente não pode se moldar pelos padrões do mundo. Então, o crente tem que usar gravata. Senão ele está se moldando pelos padrões do mundo. É isso? Não, é o comportamento moral, o comportamento social. O padrão do mundo não serve para nós socialmente, nem moralmente. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Não se moldar pelos padrões do mundo. A obediência ao Senhor faz parte do caráter do servo fiel. É essa disponibilidade de servo fiel que nos afasta da vida pecaminosa. Se você é fiel ao Senhor, o pecado não atinge você. Você é fiel ao Senhor e onde está o Senhor não há pecado. Afaste-se de uma possibilidade de vida pecaminosa. Vamos continuar. Nós devemos permanecer sob o domínio do Espírito de Deus, como em Romanos 8
9. Queridos irmãos, diz assim a palavra de Deus em Romanos capítulo 12 e versículo 2. Diz assim: aleluia. Não se amoldem ao padrão, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável de Deus só pode ser alcançada pela mudança do nosso modo de viver e de entender as coisas. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Isso é ser santo. Isso é ser santo. Não se amoldar ao padrão do mundo, o que é que eu estou fazendo? Me santificando. Façamos isso. Versículos 15 e 16 da nossa leitura. Imitar a santidade de Cristo. Imitar a santidade de Cristo. Em nós mesmos, irmãos, não habita bem algum. Em nós não habita bem algum, não temos nada. Romanos 7,19. Mas nós devemos permanecer sob o domínio do Espírito de Deus. Não é de nós, é o Espírito de Deus em nós. Amém? Então vejamos, o Espírito Santo que em nós habita é que nos santifica. Não há ninguém santificado se o Espírito Santo não habita nele. Se o Espírito Santo não habita em nós, não nos santificamos, porque nós não nos santificamos, mas ele nos santifica. Glória a Deus. Romanos 8,13. A palavra de Deus exige que nós sejamos santos, separados, afastados dos interesses deste mundo. Se nós formos ao versículo 17, viver em temor a Deus, ele julgará a cada um de modo imparcial. Você está vendo, irmão? O Senhor não vai me julgar em seu lugar. E você não vai ser julgado em meu lugar. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Às vezes a gente parece que não pensa nisso, né? Quem vai dar conta a Deus? Eu mesmo. Quem estará comigo para dar conta a Deus? Dos nossos irmãos? Ninguém. Ninguém. O pai não salvará o filho não salvará o pai. Não é? Cada um de nós será julgado pelo que fizer por um juiz divino imparcial. Interessante, imparcial. Deus não é bonzinho para um que é bonitinho e pesado para outro que é feinho. Não é? Do jeito que ele me julgar, ele vai julgar a você também, porque ele é imparcial. Então, Deus tem amados, mas não tem queridinhos. Tem amados. A sua igreja é a igreja amada. Nós somos amados de Deus, mas nós não somos queridinhos nesse sentido de Deus. Está vendo? Tem muito crente por aí que se acha queridinho de Deus, né? Seja amado de Deus, porque ele será um juiz imparcial. Está vendo? E ele vai julgar o quê? Como é que nós andamos nesta vida? Que exemplo nós fomos para o mundo? Qual é o exemplo que nós fomos para o mundo? Qual é a vida que a gente leva? E é aqui que Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sejamos. Versículos 17 a 21
nós podemos ver o seguinte: permanecer cientes do preço impagável do nosso resgate. O preço impagável do nosso resgate foi o sacrifício de Jesus na cruz. Quem pode pagar esse resgate? Quanto pagará o homem pela sua alma? Não é? Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus nos reuniu, tornou-nos ovelhas do seu pasto, reuniu-nos na sua casa e está nos convidando. Não afrouxem no caminho, persistam, caminhem até o dia final. É por isso que ele instituiu também a ceia. É por isso que ele disse: fazei isto em memória de mim. Estamos hoje aqui reunidos para isso, para trazer à memória o sacrifício de Cristo. Pense nisso. Olhe para você, eu olho para mim. Olhe para você e pense: Jesus morreu na cruz por culpa dos meus pecados. Ele pegou todos os meus pecados e foram postos sobre ele. Basta que se leia Isaías capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ó Jesus maravilhoso! Estaríamos perdidos sem o teu amor, Senhor. Permanecer sempre cientes do preço impagável do nosso resgate. E, aliás, meus irmãos, não é só no dia da ceia, né? Não é só no dia da ceia. É todo dia. Todo dia. Ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias. Então estejamos todos os dias com ele. Para finalizar, nos versículos 22 e 23, nós temos um encerramento muito maravilhoso. Porque o texto diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Ele não está dizendo, ele não está solicitando que purifiquem, ele está dizendo que já purificaram. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, vocês foram regenerados. Glória a Deus. Você sabe, regenerado é antônimo de degenerado, né? Degenerado se desfaz. Regenerado é refeito. Nós somos refeitos, regenerados, novas criaturas, pelo sangue maravilhoso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não fomos regenerados por uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente que está entre nós. Queridos irmãos, eu espero que essa mensagem tenha lugar em nossos corações, que nós possamos meditar nisso, meditar na grandiosa bênção de Deus por meio da salvação em Jesus Cristo. Mas pensando na grandiosa salvação, também nos lembrar, o Senhor Deus reivindica a santidade. E Ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço ao pastor a oportunidade que me deu para hoje de ter essa
grande honra de me dirigir à igreja do Senhor. E agradecido também por essa atenção tão maravilhosa que os irmãos me deram hoje. Saio daqui abençoado, como vocês são também abençoados. Amém? Muito obrigado.